A paz a todos, eu sou o professor Silas Dourado, diretor administrativo da FAB, Faculdade Batista, aqui de São Paulo, Faculdade de Teologia. Na FAB nós temos curso nível básico, médio e bacharel, pós-graduação e cursos diversos, como por exemplo, psicologia pastoral. Nos últimos tempos tem aumentado muito o índice de suicídio. E para esse Setembro Amarelo, eu trouxe aqui um convidado para discutirmos esse assunto, um assunto muito relevante que tem, infelizmente, tirado a vida de muitas pessoas. Eu trouxe o meu amigo e professor, ele que tem nos ajudado aqui, contribuído muito com o crescimento da escola, que é o professor Adriano Chagas. Professor, se apresente para os nossos irmãos e telespectadores aí. Sou o professor Adriano Chagas, com grande alegria tenho a oportunidade de fazer parte do quadro de professores da FAB. Para mim é uma grande alegria e felicidade em lecionar diversas disciplinas. Sou também pastor na Igreja Reformada em Barueri e em minha formação acadêmica sou mestre em teologia com especialização em psicologia e religião. Já tive também a alegria de fazer parte do corpo de professores da nossa disciplina de psicologia pastoral e que desde já estendemos a você o convite de estar conosco estudando temas importantíssimos como este que iremos abordar acerca do suicídio. Professor Adriano, a Organização Mundial da Saúde fala que cerca de 700 mil pessoas morrem por conta do suicídio no mundo, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa morre. É um tema muito importante a gente tratar nesse momento, porque a igreja evangélica precisa acordar para um tema como esse. O senhor que já ensinou a psicologia pastoral, que tem feito estudos na área do aconselhamento, o que é que o senhor, a princípio, nessa primeira fala, o que é que o senhor nos diria sobre isso? Como a igreja precisa despertar e o que nós temos que fazer? Porque aqui a ideia é esclarecermos para os nossos alunos, pessoas que vão assistir esse vídeo, esse assunto tão importante que, infelizmente, muitas pessoas não têm acordado para isso ainda, né, pastor? Sim, sem dúvida. É muito comum que as pessoas acabem migrando para extremos, né? Quando não conhecemos um determinado tema, temos uma tendência natural de assumir posições extremadas. E isso acaba ainda ocorrendo quando estamos falando de temáticas vinculadas a psicoterapias, a psicologia, dentro do nosso convívio religioso. Então nós teremos um extremo, aqueles que irão demonizar toda a atividade e afastar com isto a possibilidade de acolhimento, compreensão e tratamento, como você também tem o outro extremo, que é psicologizar absolutamente essa questão e tratar como se não fosse um problema da igreja, e sim um problema exclusivamente de saúde pública. Logo, a igreja não desenvolve e não desenvolveria mecanismos de acolhimento preventivo, visto que entende que é uma temática de saúde. Então, a igreja precisa encontrar um caminho intermediário, porque nós temos, sim, desdobramentos que contemplam esses dois extremos, mas que precisam ser dosados. De fato, há uma realidade espiritual a qual a saúde pública é incapaz de acessar e de tratar, até porque temos que reconhecer que a psicologia como ciência é uma ciência naturalista, partindo do pressuposto de uma cosmovisão de um mundo sem Deus. Então, evidentemente, há uma limitação na atividade psicoterapêutica em não acessar a questão espiritual, questões vinculadas a esta realidade de Deus. Da mesma forma, o outro extremo também precisa ser combatido. A ideia de demonizar, exorcizar e entender que o exorcismo seria um mecanismo apropriado para tratar do sofrimento que se instala
na alma. E isto gerando, então, constrangimentos, né? Uma certa vergonha, principalmente com uma grande realidade que hoje começa a se tornar cada vez mais transparente, não só no mundo, como também no Brasil, que é a temática de suicídio vinculado a nós, pastores. O pastor foi feliz aí em falar sobre esses dois extremos. E é um fato, a igreja precisa acordar para isso, pastor, porque a faixa etária de suicídio não é só de criança, até criança acontece isso, não é só de jovens, que é o maior número, e principalmente pessoal que já está numa idade avançada por conta de N fatores que a gente vai trazer alguns dados aqui. Mas, para o senhor ter uma ideia, eu falei de 700 mil pessoas que cometem suicídio todo ano. Mas dessas 700 mil pessoas, pelo menos 20 a 25 vezes mais tentaram suicídio até conseguir. Sim. Então, ou seja, existe uma situação que a igreja precisa discutir. O homem, na questão da psicologia, tratamos ele como ser biopsicossocial. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar psicologia há muitos anos atrás, não se falava muito das questões espirituais. E hoje, muitos entenderam que nós temos como um outro lado que a psicologia não pode tratar, que é justamente a questão espiritual. Então, se trabalha o homem como ser biológico, o ser psicológico, o ser sociológico e o ser espiritual. E é nessa questão aí que a gente tem que encontrar o equilíbrio. Porque, como o senhor falou bem, não adianta levar só para a questão naturalista, a questão do conhecimento humano, e nem adianta a gente, todo o problema que tem na igreja, fazer o exorcismo, né? Como tem muitos que fizeram. Certa vez eu estava lendo sobre o assunto e uma determinada criança estava se comportando de uma forma estranha e aquela igreja, uma igreja pentecostal, então as pessoas levavam missionários e missionárias para orar sobre aquela criança. Aí um tinha uma visão, o outro tinha outra visão e dizia que era o ursinho da criança que está em determinado lugar, que o demônio estava ali. E não trataram a criança e ninguém observou que não era uma questão espiritual. Sim. E com o passar do tempo, quando os pais acordaram para a vida, até porque uma pessoa mais instruída viu aquela situação, sugeriu que a criança fosse examinada. Então, eles tiraram ali, fizeram uma ressonância na cabeça e descobriu que a criança ela tinha um tumor maligno na cabeça. Então, não era uma questão espiritual para se tratar, era uma questão física. A igreja tem cometido esse erro, pastor? Levar para os dois extremos, a gente sabe que sim, mas até que ponto isso, em termos de dados, ou o conselho que a gente pode dar para muitos pastores que vão nos ouvir, até que ponto a igreja precisa acordar o que fazer, o que a igreja pode buscar de ajuda, porque os dados estão aí, né? Sim. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E um tempo atrás aí nós tivemos até um cidadão que transitava no meio do cristianismo, sim, né, que cometeu suicídio também. O senhor tem alguma referência, dados para passar para a gente sobre isso? O que nós precisamos ponderar nessa questão, principalmente pensando na temática suicídio dentro da igreja, né? Como trabalhar essa questão. Primeiro é compreendermos que o suicídio está relacionado diretamente ao sofrimento humano. Então, o adoecimento, seja os quadros de agravamento, né? Então, não estamos dizendo que necessariamente o sofrimento seja o causador de patologias psíquicas, mas o sofrimento pode agravar e pode, sim, dar origem a algumas das patologias. Para não sermos complexos na nossa fala, vamos só exemplificar com uma patologia. A depressão, ela pode ser neurológica, vinculado a um sistema de funcionamento cerebral, ou ela pode ser emocional, e aí sim estar relacionado diretamente às experiências de sofrimento. Então, com isso, eu quero ponderar dizendo que, se o sofrimento não é a origem da patologia, o sofrimento vai agravar toda e qualquer patologia psíquica. A igreja se esquivar de cuidar do sofrimento humano é abrir mão do evangelho. O próprio termo evangelho é a boa nova.
a boa nova de salvação para uma humanidade condenada e em pleno sofrimento. Então a igreja jamais deveria se esquivar de possibilidades, de mecanismos que combatessem, que atenuassem a questão do sofrimento humano. Então precisamos primeiro considerar que o suicídio é o estado de sofrimento da alma. É um estado de sofrimento da alma. Que é agravada pelo contexto. Por algum trauma. Sim, e que muitas pessoas, ao se suicidarem, deixam às vezes cartas ou algum registro à família, mas trabalhando a ideia de que estão caminhando em direção a Deus, estão pondo um ponto final a uma vida de dor e sofrimento, e estão agora se encontrando com Deus. Então, isto demonstraria que, de uma forma clara, e isto é majoritário nos casos de suicídio, esta ideia da transcendência da alma como uma forma de alívio para a dor da vida presente, isto é uma demonstração de que o Evangelho se encaixa perfeitamente como um remédio a este adoecimento. Porque o Evangelho irá propor essa transcendência, porém esta transcendência em vida e esperança. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de ressurreição. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de vida eterna. É um Evangelho de transcendência da alma. Embora a questão da igreja evangélica brasileira seja muito delicada em razão do seu imediatismo, em razão da sua perda de princípios de eternidade e uma troca por bens e momentos temporais, nós sabemos que esta não é a posição central do Evangelho. A posição central do Evangelho é da transcendência, é de uma vida além da vida. Ora, uma pessoa, portanto, que vive um estado de sofrimento em que torna a sua existência presente, angustiante, aflitiva, desesperadora, o Evangelho de Cristo é perfeito para este solo de sofrimento. É a boa semente que pode florescer e frutificar neste solo de sofrimento, porque trará justamente a esperança, trará justamente um relacionamento de transcendência e nos colocará em contato direto com homens e mulheres que viveram estados de sofrimento. Só pregamos os personagens bíblicos em razão do seu estado de sofrimento. Pregamos que José era governador do Egito por causa da traição dos seus irmãos, por causa das injustiças vividas na casa de Potifar, por causa da sua injusta prisão. Pregamos Davi por causa dos desafios junto ao gigante. Pregamos Davi por causa das perseguições impostas contra ele por meio de Saul. O sofrimento de Davi de ter em Absalão o grande traidor do seu próprio reino, de ter no seu contexto familiar um caso de estupro. Olha quanto material a Bíblia Sagrada nos fornece para tratarmos questões pessoais, questões conjugais. Vamos aqui uma rápida reflexão. A família de Isaac. Filhos que disputam entre si, pais que acabam por transmitir preferência por um deles. Que contextualiza muito no que nós estamos vivendo. Muito do que nós estamos vivendo. Porque o material humano é o mesmo. Exatamente. E aí os conflitos familiares, um irmão prometendo que vai matar o outro, a mãe então manda para a casa de Labão, chega lá e encontra com um tio de caráter absolutamente duvidoso, né? E ali conflitos vão se instalando, uma mensagem de reconciliação entre Jacó e Esaú que só é possível após o val de Jaboque. Olha, pastor, o senhor falou de exemplos bíblicos. A gente, nesse contexto todo, vê o quanto a igreja evangélica pode
contribuir nessa questão de curar a alma da pessoa. E a FAB, quando nasce, há alguns anos atrás, eu fazia seminários nas igrejas e se eu continuar fazendo seminário, eu vou só ajudar essa igreja ou aquela igreja, mas o que eu posso fazer para levar o conhecimento para mais igrejas? Hoje a FAB tem 45 ministérios que estudam conosco, mas poderia ser 450 ministérios, 4.500 ministérios, porque o povo evangélico ainda não abriu o seu entendimento para o estudo bíblico e isso está fazendo uma falta enorme. Sim. Porque o Brasil, só para o senhor ter uma ideia, eu deixo os Estados Unidos lá, deixo os americanos com as suas estatísticas lá, mas nós somos o 8º país que mais sofre com essa questão do suicídio no mundo. Ao passo que, pós-Covid, a situação ficou ainda mais alarmante em todos os países, mas eles têm feito uma política, né, de prevenção muito forte, de modo que tem diminuído, mas principalmente na América do Sul, América Central, o índice tem aumentado, vai de contramão por falta de políticas públicas e por conta também de uma igreja que não tem se posicionado. O senhor falou que a questão aqui é a doença da alma, né? Sim. Tem até um livro bem interessante que nós temos aqui na FAB, Teologia da Alma, que é um diálogo entre a teologia e a psicologia. Está aqui, depois nós vamos até deixar o link aí para vocês adquirirem. O que a igreja, pastor, ela tem que fazer para prevenir isso? Eu sei que o estudo bíblico é fundamental, mas como muitas pessoas não têm um curso na igreja, muitos talvez líderes evangélicos aí não estudou como deveria o assunto, quais são os nossos conselhos para esses que vão nos ouvir, talvez pastores que ainda não tiveram a oportunidade de fazer um estudo mais profundo? O que eles podiam fazer na igreja para conscientizar as pessoas acerca desse tema? Falando de maneira prática, há uma política de saúde que é pouco contemplada aqui no Brasil em razão do nosso perfil populista de administração pública. Então, nós temos um perfil, infelizmente, político de populismo, de imediatismo, de resultados rápidos. Veja agora as eleições, uma proposta mais mirabolante do que a outra, não é? Como tudo se pudesse ser resolvido num estalar de dedos. Só que este é o perfil político do Brasil. Isto acaba desvirtuando a igreja em compreender que, assim como na boa política de saúde, não há nada mais importante que a prevenção. Não se desenvolve nenhum tipo de trabalho, não vou nem só dizer de saúde, não se desenvolve nenhum tipo de trabalho de cuidado, de acolhimento, esperando primeiro a catástrofe vir. Isso não existe. Então, eu mantenho os meus braços cruzados, espero primeiro acontecer a catástrofe, para que depois eu comece a ter atitudes públicas ou atitudes preventivas para evitar um novo desastre. Né? Não é a questão da temática do nosso tema, mas o nosso Rio Grande do Sul foi o grande exemplo, né, de que se espera uma catástrofe para depois pensar que tem que ter medidas preventivas para evitar que novas enchentes ocorram. A igreja, ela acaba assimilando essa influência sociocultural. Ela espera primeiro a catástrofe acontecer. Então nós precisamos de mecanismos de prevenção, primeiro ponto. E prevenção como? Trabalhando com os que não estão doentes. Isso é prevenção. Então, eu espero primeiro a pessoa adoecer para depois cuidar dela? Não seria mais produtivo cuidar daqueles que ainda não adoeceram, porque ninguém nasce com sentimentos suicidas. Ninguém nasce inerente no DNA dele com inclinações suicidas. O senhor falou sobre depressão. A depressão tem várias causas, mas são dados isso aí. 60% das pessoas que se suicidam, eles tinham depressão clínica. Exato. Né? Então você espera agravar? Você espera o depressivo ter pensamentos suicidas para que depois você possa tratar do problema? Quando, na verdade, deveríamos ter mecanismos de prevenção. Mas como? Como mecanismos de prevenção? Primeiro,
Vamos citar como exemplo o método psicoterapêutico de maior abrangência prática no mundo. Maior abrangência prática no mundo e que contabiliza milhares de pessoas atendidas, que é o exemplo dos 12 passos. Os 12 passos, seja do AA, do NA, né, dos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, é um método preventivo de apoio, de acolhimento, um grupo de acolhimento que foi, na sua origem, criada por uma igreja. É uma igreja nos Estados Unidos. É o papel da igreja. Exato, é uma igreja nos Estados Unidos, onde um pastor idealiza abrir a sua comunidade para reuniões de apoio, de diálogo a dependentes químicos. Ali se consagra 12 passos, por isso que se você ler os 12 passos, não tem como não ter Deus ali, ele já começa no primeiro passo, em que o dependente vai reconhecer que exista uma força superior a ele. Então, Deus está presente, o divino está presente em todos os 12 passos, porque ele foi concebido inicialmente no âmbito religioso. E veja que ele sai do âmbito religioso, ganha associações aos milhares, e talvez hoje não haja um método prático de psicoterapia mais aplicado do que os 12 passos, com todas as adaptações que foram feitas. Isso sinaliza o potencial da igreja, que ela pode utilizar o seu próprio templo, por meio de pessoas treinadas e ensinadas, também biblicamente, a tratar da questão do sofrimento. Estas pessoas podem promover encontros semanais voltados tanto para os que estão doentes quanto para os não doentes, e aí vem o trabalho preventivo. E isto já seria um grande passo. Por quê? Porque em cada igreja você teria um grupo de acolhimento em uma comunidade, não é? Em que se dispõe a acompanhar, a ouvir e dialogar. Nós não deveríamos ter qualquer problema em dialogar, em identificar um caso orgânico, identificar um caso que dependa de um atendimento medicamentoso. Por que não continuarmos com o acolhimento na igreja e também direcionarmos a um atendimento psiquiátrico? Por que não? O que nos impede disso? Olha, pastor, há cerca de 15 anos atrás, 16 anos atrás, para ser mais exato, eu fiz parte de um projeto de casas de recuperação. E a igreja tem trabalhado no mundo todo com isso, né? E eu falo para o senhor, se as autoridades olhassem com mais carinho para a igreja, e de contrapartida, as igrejas tivessem mais um compromisso social, a história do Brasil poderia ser outra em várias vertentes. Sim. Essa questão da dependência química também é um grande causador de suicídio. Sim, né? Além da ansiedade, que vem em segundo ponto, a dependência química, o alcoolismo tem sido, de forma avassaladora, um grande, né, tem contribuído para um grande número de suicídios. E eu me lembro que quando eu fiz parte desse projeto, nós trabalhamos por 2 anos nesse projeto, eles sempre falavam isso, que a desconstrução familiar, as frustrações. E eu via que como o evangelho, pastor, tinha um poder curador nesse processo todo. E eu falo para vocês, muitos dizem assim, quantos % de pessoas são resgatados através de projetos como esse? Olha, é difícil falar, mas pelo menos onde eu trabalhei, eram 3%. E quem falar que é 20%, 10%, não é verdade. Mas os que ficaram de pé tinham algo em comum. Todos eles tinham se filiado à igreja, tinham um papel da igreja na transformação. E nós não estamos aqui falando que a igreja está devendo muito nesse fator, que é uma verdade, mas o nosso intuito não é esse. Mas o que a igreja pode fazer? E como os pastores precisam se despertar para trazer palestras, para falar do assunto. Não tem competência de falar de determinado assunto, convide alguém que tenha, para falar sobre essa questão de suicídio para os jovens, essa ansiedade que a sociedade tem
em demonstrar, né, os seus valores, ou muitas vezes jovens que querem demonstrar o que o outro no YouTube, ele quer ser também, não é, Sim, fica frustrado com aquilo e acaba manifestando doenças terríveis. Mas a igreja precisa acordar para isso mais, né, pastor? Por mais que sejamos, em muitos lugares, limitados, mas o poder do evangelho, por si, ele tem um poder transformador muito grande, né? Sim, e nos preocupa o quadro, né, e principalmente nesse nosso mundo de mídia social, nos preocupa o quadro de empresas, de igrejas, que seguem muito mais uma formatação empresarial do que pastoreio de pessoas. Então, o primeiro ponto que precisamos corrigir é que igreja não é uma empresa, igreja não é uma atividade de entretenimento, uma casa de show. Igreja é pastoreio de pessoas. E o primeiro passo mais simples que podemos dar para um processo futuro de um projeto mais robusto é a igreja ter, na figura do seu pastor, ou quem ele queira capacitar para isto, uma disposição para o aconselhamento, a começar da sua comunidade. Então, a igreja pode e deve ter, ou na figura do seu pastor, ou naquele a quem ele queira direcionar para tal atividade, uma disposição de serviço de aconselhamento bíblico, de aconselhamento pastoral. Para quê? Para que as questões que muitas vezes fogem à nossa percepção no convívio coletivo possam ser direcionados a essa questão. E aí eu posso, de maneira pessoal, testemunhar a eficácia desta realidade, pois tenho hoje, em atendimento bíblico, em aconselhamento pastoral, o caso de uma jovem da igreja com menos de 25 anos, há anos na igreja evangélica, veio de outra igreja para estar conosco, e que, em razão da abertura que temos para o aconselhamento bíblico e pastoral, veio nos procurar em razão de um quadro de depressão com pensamentos suicidas. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, na Igreja Evangélica do Brasil, mais de 60 milhões de crentes. Sim. Muitos fazem parte do neopentecostalismo e do pentecostalismo, um grande número disso. E a ideia aqui, pastor, não é criticar outros pastores e ministérios. A ideia é trazer ali uma esperança que o pastor precisa ter o gabinete pastoral funcionando. A ovelha precisa de alguém para conversar. Certa vez, no gabinete pastoral, eu atendi uma irmã que ela falou por 30 minutos sem parar. Eu deixei. Sim. Com 30 minutos, ela deu aquela respirada, eu falei, tem mais alguma coisa? Aí foi mais 30 minutos. Ela estava muito cheia. E no final, eu praticamente não fiz nenhuma intervenção, porque eu percebi que ela precisava falar. E depois, conversando com ela, eu atendi ela outras vezes, ela falou, pastor, aquele dia foi o divisor de águas na minha vida. Sim. Eu falei, qual? Porque teve alguns atendimentos com ela. O dia que o senhor me ajudou assim, eu falei, mas eu só ouvi. Quer dizer, às vezes só o ouvir faz uma diferença enorme. Exato. E tem um detalhe, viu, querido pastor? É ouvir e ficar no gabinete. Exato. Não pode, muitas pessoas que vieram de outros ministérios para congregar conosco, hoje eu sou pastor da Igreja Batista aqui em São Paulo, eles vêm falando o seguinte, mas eu não tinha coragem de falar com o pastor. Sim. Eu atendi um rapaz esses dias que ele chorou no meu gabinete o tempo todo, eu estava conversando com ele, e ele falou, olha, eu nunca tive coragem de falar dos meus sentimentos com ninguém. Sim. E eu percebi, como senhor, a abertura. Sim. Então funciona, pastor. Funciona, apesar de muitos pastores não terem uma formação profunda do assunto, mas só ele se dispor em orar a Deus, pedir estratégias, ler sobre o assunto, sim, mas ele está disposto a ouvir,
já é uma abertura enorme, porque o Evangelho cura. Sim, sem dúvida. Apesar de ter estudado psicologia há alguns anos, eu percebo que o que muda realmente a chave, né, na cabeça da pessoa é o conhecimento, é o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Então, o que o senhor diria para esses pastores que talvez tenham limitação nisso, mas não sabem por onde começar? Como começar um trabalho como esse na igreja? Uma igreja que não tem esse costume, talvez não tenha essa cultura, mas é preciso. Mas como fazer isso, pastor? O senhor tem algum conselho para dar para esses pastores? Nós podemos fazer uma atividade simultânea, né? O pastor pode começar agora a se interessar diante da grande necessidade e desenvolver os seus estudos em aconselhamento pastoral, mas ele já tem nele um grande fator importante. Todos nós sabemos o que é sofrer. Né? E muito mais os pastores. Né? Sabemos o que é ser rejeitados, incompreendidos, de manipularem, né, aquilo que falamos. Né? Todos nós, a própria atividade pastoral, ela é uma atividade sofredora, ela é uma atividade de muita dor. Então, todo pastor, eu diria, ele tem uma capacidade natural, por exercício de ofício, das 4 profissões que mais se desgastam no de mundo, entender né? o sofrimento o chamado pastoral, chamado pastoral. Né? Que eles trabalham como profissão, a gente trabalha como vocação, mas o chamado pastoral está entre elas, né? O que mais se desgasta. E isto já é um grande instrumento. Nos né? prepara. De se colocar no lugar do outro. Né? Porque muitas das dores que vamos ouvir no gabinete pastoral serão dores que sofremos já em algum momento da vida. Então, nos colocar no lugar do outro, você citou uma coisa importantíssima, às vezes só para ouvir. Tudo vai depender do estado em que a pessoa É o que a gente chama de auscultar, né? Exato. Né? Isto já é terapêutico para a alma, né? Escutar. Após escutar, a gente brincava lermos uma palavra de psicologia pastoral, auscultar. Quer dizer, é um negócio que precisa estar ali, você precisa estar aberto para compreender a pessoa. Olha, e muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, pastor, eles não têm noção, mas no Brasil, no ano de 2023, ano passado, mais de 16 mil pessoas se suicidaram. Isso na estatística, a gente sabe que teve muitos outros que a família coloca como... Claro. Mas desses aí, muitos são da igreja. Viu? Exato. Muitos pastores se suicidaram. Então, nesse contexto, a igreja precisa despertar. Sim, e esse é o efeito colateral. A igreja pode ter ignorado esta temática por muito tempo, mas esses acontecimentos agora se fazem presentes e é necessário que a igreja tenha esta abertura, essa disposição de aconselhamento pastoral. Hoje, né, todos estão aí conectados no WhatsApp, não custa o pastor aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, postar lá uma mensagem oferecendo o aconselhamento pastoral, fazer algumas citações durante alguns cultos. Irmãos, os irmãos que desejarem, nós temos aconselhamento pastoral, me procurem. Problemas pessoais, problemas às vezes que temos dificuldade de tratar no âmbito familiar, problemas de natureza familiar, nos procure, estamos prontos a ouvir. O pastor precisa trabalhar o sigilo, isso é fundamental, né? O sigilo daquilo que é trazido a ele no gabinete, e isto vai tornar-se natural à medida em que você vê como ocorre em nossa igreja. Essa jovem, ela vinha de outra igreja, mas foi aconselhada por próprios membros da igreja, que eram amigos pessoais, a procurarem o aconselhamento pastoral. Né? Então, foram os próprios amigos que ela fez na igreja que disseram, depois tomando conhecimento desse sofrimento, que disseram, procura o pastor, procura o aconselhamento. E ainda bem que esses amigos disseram isso, porque tem ainda aquela turma de cristão que fala que o crente não precisa dessas coisas. Sim, né? E é por isso que é tão importante a figura do pastor, em conscientizar a igreja, né? Em conscientizar a igreja de que mesmo nós, sendo homens e mulheres de Deus, adoecemos também. Olha, o senhor tem um vizinho lá que eu não quero explorar esse tema, não estou aqui para julgar isso. Muita gente na internet fez isso e não é do nosso feitio trabalhar em cima
de temas voltados para o Daniel Mastral, por exemplo, que é vizinho, né? Se a sua igreja fica na região. Então, a questão do Daniel Mastral, não entrando em detalhes, que eu não tenho nada com isso, nos mostra que existem pessoas que até trabalham na igreja, trabalham fazendo seminários na igreja, mas elas estão doentes. Sim. Pastor, será que ninguém viu isso, ninguém identificou? Ou esse moço, talvez por falta de estar ligado a uma igreja que tivesse pastores com essa habilidade de ajudá-lo para que não chegasse a esse ponto, né? Sim. Porque precisa, como Daniel Mastral, que independente das suas convicções de fé, que a gente tem outra visão sobre muita coisa, mas como Daniel Mastral, quantos pastores não estão numa situação como essa? Exatamente. E quantos pastores ou pessoas que estão dentro da igreja, exercendo o ministério, mas estão destroçadas? O que fazer, pastor, para ajudar esse povo? Sim. E muitos desses comportamentos são latentes, né? No convívio religioso, uma irritabilidade desproporcional, não é? Pessoas que explodem em um estado de irritabilidade no exercício do trabalho da igreja mesmo, em que indica que algo não está bem. Isolamento, né? O isolamento. Se isolam na própria comunidade, o afastamento, há pessoas que não se sentem bem com a sua própria imagem. São fatores sociais que o isolamento não vem quero em tirar primeiro uma lugar, foto. Isso. A pessoa não se sente bem com ela mesma, né? Então são elementos que podem ser visualizados dentro da comunidade e podemos, num primeiro momento, de forma bem simples, termos um aconselhamento bíblico executado pelo pastor, de um momento mais complexo, termos um ministério de aconselhamento bíblico devidamente preparado, e podemos, num terceiro momento, né, estamos falando de um escalonamento de uma igreja que vem trabalhando isso, num terceiro momento, ter uma abertura da igreja local para a comunidade onde ela está inserida, oferecendo um aconselhamento, um grupo de apoio para dialogar sobre questões como depressão, ansiedade, transtornos de pânico, alcoolismo, suicídio também, né? E lá num terceiro momento, após ter passado esse primeiro estágio, de ter isto na figura do pastor, um aconselhamento pastoral que esteja atendendo a comunidade, isso se multiplicou agora num ministério de aconselhamento, você ter num terceiro momento uma abertura da igreja para a comunidade que também precisa ser ouvida, onde pessoas talvez não virão à igreja para assistir um culto, mas virão à igreja se identificarem pessoas que se importam com ela. Olha, pastor, o senhor falou de algo muito interessante que eu acho que ainda está longe da realidade de muitas igrejas, esse terceiro ponto. Mas, para esse primeiro ponto, que são pessoas que se isolam, eu sugiro que você, jovem, líder de grupo de jovens de igrejas aí, que eu sei que tem aos milhares no país inteiro, observe aquele jovem que é bem introspectivo. Dá uma olhadinha, irmão, um carinho para aquele jovem que não quer se envolver com os outros. Tenta trazer eles. Crie situações dentro da igreja para que esse jovem faça parte, se sinta, né, parte de um corpo de Cristo, que as pessoas que estão ali se importam com ele. Isso pode ser o virar de página de muita gente, de muitas histórias, né, pastor? Inserir as pessoas dentro do contexto da igreja. A igreja ela tem um papel curador tremendo por causa do evangelho e por conta dessa interatividade, esse relacionamento. Eu até falo para muitos que me conhecem, falo, olha, quando chegar alguém na igreja que vocês não conhecem, saúde eles, converse com eles, porque as pessoas às vezes não ficam na igreja, não é só porque a gente prega bem, ou porque a igreja tem uma estrutura, porque tem um lugarzinho para criança, porque tem um estacionamento para o carro. Elas ficam na igreja se elas se sentirem bem na igreja, acolhidas. E a igreja tem esse papel de acolhimento. O que o senhor falou aí de pessoas que se isolam é um grande perigo, né? Ela fica isolada, acha que está sozinho, ninguém se importa com ela e passa a ser uma presa fácil para o inimigo, né? Porque o problema está na alma ali. Eu tenho vivido uma realidade na nossa igreja, junto a um jovem de 14 anos, e a mãe me procura, ele tem uma figura de ausência paterna, e me procura devido a dificuldades, né, no trato da adolescência,
E eu, então, passei a conversar mais com ele, ao final do culto. Conversei com a mãe para que eu pudesse mandar uma mensagem de WhatsApp toda semana para ele, para saber como que ele está, porque nós havíamos observado que ele estava se afastando. Eu comecei a conversar com ele de maneira mais individualizada, ainda não num processo de aconselhamento, mas de fazê-lo perceber que eu sei quem ele é e sinto a ausência dele ali na comunidade. Com isso, a gente tem visto que ele tem se aproximado mais. E há mais ou menos 2 semanas, conversando com ele, em um domingo que ele não foi pela manhã, eu fiz questão, chamei a mãe, falei, posso tirar uma foto com você? Tirei uma foto com a mãe dele e mandei para o WhatsApp dele. Falei, estamos sentindo a sua falta aqui. Né? Eu conversando com ele, ele me narrou uma percepção de vida e um estado de enfrentamento de questões de sofrimento que eu jamais poderia imaginar que tivesse passando tudo aquilo na cabeça dele. Jamais. Aquilo me espantou de imaginar a cosmovisão dele que do um mundo. Jovenzinho de 14 anos já estaria dentro da sua própria cabeça enfrentando tantos dilemas e tantos conflitos que precisam de acolhimento e que precisam de atenção. Então, com isto, evidentemente, me despertou para quê? Para acompanhá-lo ainda mais, para ter esta abertura que foi durante a mensagem. Então, falei, olha, nós vamos conversar, né? Vamos sentar e conversar, porque foi a deixa que eu precisava para que pudesse agora falar, vamos conversar sobre isso que você me disse. Mas veja que isso vai ser um processo, né? E que às vezes a gente olha jovens, às vezes um meio isolado, não, é adolescente, é assim mesmo. Deixa lá. Só que você não tem a dimensão, né, daquilo que está se passando com ele. Pastor, ontem eu tirei para fazer visitas, né? Eu visitei pessoas que já há algum tempo, por conta da reforma, a igreja mudou para um outro salão, né? E eu não consegui fazer algumas visitas que eu gostaria. Então, ontem eu fiz algumas visitas e uma das famílias que eu visitei, a gente conversou. Antes de eu chegar em casa, a mãe do jovem mandou o WhatsApp para a minha esposa e falou assim, ele quer falar com o pastor, só ele e o pastor. Sim. Quer dizer, nós conversamos à mesa, tomamos um café, conversamos sobre muitas coisas e ele percebeu que podia se abrir. Sim. Olha. E antes de chegar em casa, ele já deu feedback, falou, eu gostaria de conversar com o pastor, só eu e ele. Sim. Você percebe a importância do ministério pastoral na comunidade? Sim. Por isso que a gente precisa, pastor, e eu sou um homem muito ativo, o senhor sabe disso, mas eu preciso ser mais pastor. Sim. Eu estou falando isso porque talvez muitos pastores como eu é muito ativo, gosta de se envolver com muitas áreas da igreja, mas qual é o nosso papel, né? Sim. Como Atos capítulo 6, né? Sim. Dedicar a palavra e a oração. E hoje podemos falar, dedicar a palavra, a oração, as visitas, o ouvir, o escutar o povo, isso faz uma diferença enorme na comunidade. E se o pastor tem algumas dificuldades, ele tem que ter pessoas para isso. A igreja cresce, você não consegue ali visitar a todos, mas é de extrema importância, meu querido pastor, que as pessoas tenham acesso a essas informações, tenham acesso a pessoas que podem ouvi-las e compartilhar os seus traumas, os seus sofrimentos. Talvez pessoas não vão falar com outras que estão por ali sobre determinadas assuntos, como o jovem que eu atendi essa semana também. Ele falou assim, olha, eu nunca me abri com ninguém, mas eu senti de falar com o Senhor. Então ele chorou o tempo inteiro diante de mim. E eu vi que o sofrimento daquele garoto era muito grande. Né? Eu falo um jovem, mas era um senhor jovem. Né? E a gente precisa se dedicar mais, né, pastor, a esse assunto. A igreja, ela está doente porque a sociedade está doente. Sim. Né? A igreja é o reflexo disso. E eu digo que a nossa percepção pastoral, se ficarmos olhando para a mídia social, ela tem mais deformidades do que conformidades bíblicas. Né? Até recomendo um livro chamado O Pastor Reformado, de Richard Baxter, né? Um clássico né, da teologia pastoral, né? Um clássico. E Baxter vai nos recomendar com grande ênfase o que você acabou de falar. O pastor
vivendo na comunidade, visitando. Por quê? Porque precisa conhecer os membros. Não, e quando Precisa a irmã, tomar por um exemplo, café. a mãe desse garoto, ela conversava sobre um trauma que ela viveu, ela há pouco tempo perdeu o marido, 3 meses, e ela conversando trauma, eu não tinha noção do sofrimento. Sim. Eu sei que perder alguém que construiu a vida toda junto, mas o que ela passou, pastor, me tocou, sabe? Eu falei, eu preciso parar mais para ouvir, porque às vezes as pessoas que te abraçam nos corredores da igreja, elas estão tão carentes de uma palavra nossa, isso faz uma diferença enorme, não é? Sim. E eu tenho batido muito nessa tecla na minha fala, porque nós convivemos com outros pastores, né? Lecionamos a líderes, a outros pastores, e isso acaba sendo latente, né? Aquele sonho midiático de um pastor, de ter uma grande igreja, de ter um monte de gente, mas a igreja não é só número, né? A igreja é, acima de tudo, pessoas. Então, a igreja ela possui etapas em que vamos procurando contorná-las, né, da melhor maneira possível, mas sabendo que não podemos perder a nossa essência. Alguém que esteja vendo o podcast pode dizer, mas isso funciona numa igreja pequena, numa igreja grande isso não funciona. Mas a igreja grande, para ser sadia, ela tem que ter já essa essência desde quando ela era pequena. Quando ela tinha 20 pessoas, 30, 50, quando o pastor percebeu que está perdendo a mão, de que já não consegue mais, ele tem que ter pastores que trabalhem o acolhimento. Esse livro que o senhor falou do Richard Baxter, o pastor reformado, foi um dos livros que nós trabalhamos um período de um ano inteiro com os pastores da igreja, né? Foram vários livros que nós trabalhamos, acho que naquele ano foram 8 livros que nós trabalhamos, e esse foi um deles, com uma ministração profunda e reflexiva sobre o ministério pastoral. Isso faz uma diferença enorme, pastor. Você treinar pessoas, você consegue ajudar pessoas, né? Sim. Não é à toa que dessa turma nós temos o reverendo Zaboto, que é professor da FAB também, que na área do aconselhamento realmente é muito bom. O reverendo Simão, que hoje é líder e ministério dos jovens da igreja. Você vê que saiu bons frutos desse processo de homens, graças a outros gigantes que a gente aprendeu com eles, né, como o Baxter, que tem um livro maravilhoso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, de Pastor a Pastor, né, que foi outro livro que nós trabalhamos. Então, o Pastor Aprovado foi outro livro maravilhoso. Então, é necessário se preparar, ouvir, pesquisar e se deixar, né, levar, né, pelas oportunidades que Deus nos abre para ajudar pessoas, que isso faz uma diferença enorme. Sim. Tratando dessa questão, né, da importância da figura do pastor como um instrumento de Deus de acolhimento e cuidado do sofrimento, desembocando aí também para o suicídio, nós vemos o quanto a teologia pastoral bíblica é sadia e importante para o ministério. Então, às vezes, a visão que se tem da teologia é que a teologia é um conjunto de conhecimento teórico, né, para quem quer ser doutor da igreja. Não é. A teologia é ensinamento bíblico na prática, na vivência, e mais, nos vacinando, nos precavendo a não assumir distorções midiáticas em redes sociais e estarmos centrados na Sagrada Escritura e principalmente nos princípios pastorais que nos foram ensinados de forma tão maravilhosa por Jesus e pelos apóstolos na Escritura Sagrada. Ontem nós tivemos o culto de oração. Tinha quase 200 pessoas orando comigo na oração. Pastor, e eu tive a oportunidade ali de ver algo maravilhoso e exortar a igreja acerca disso. Essa insatisfação que muitos têm acerca daquilo que têm vivido. Por exemplo, olhando sempre para os que estão na mídia, jovens que olham para outros jovens, que muitos deles abandonaram até os estudos e hoje são YouTubers, ganham milhões. Eu falei, não faça isso. É a teologia
A teologia séria, ela nos calça disso aí. Sim. Por isso que a igreja precisa dedicar muito ao estudo bíblico, ensinar pessoas, porque o que nos traz conforto, como o Sermão do Monte, né, Mateus capítulo 6, né, não andeis ansiosos com coisa alguma. Jesus deixa claro ali que essa ansiedade, essa ideia de olhar para o mundo, estar insatisfeito com o que Deus deu para eles, destrói. E aí, quando pastores perdem essa visão teológica correta, e não... Porque nós somos, pastor, a última resistência nesse processo espiritual. A sociedade, a gente sabe, está indo de mal a pior a cada dia. Isso são dados. A igreja ela tem que chamar de volta este jovem que muitas vezes chega dentro da igreja depois de horas olhando para redes sociais, né? Um certo dia eu falei para um jovem, por que você não faz teologia? Aí ele falou, não tenho tempo. Eu falei, abre o teu Deixa eu ver quantas horas por semana você está ficando aí. Daqui. Aí por que você... Me dá? Deixa eu ver quantas horas tu está acessando. Hoje, eu vou ver hoje. E lá tinha quase 4 horas naquele mesmo dia. Eu falei, olha... Por dia. As aulas daqui da FAB... Cara, o dia da aula é 2 horas só. Então, assim, hoje você já teria matado 2 aulas. 2 aulas. Então, percebe como o negócio é complicado? Sim. Nós temos um déficit muito grande da igreja justamente sobre isso. Trazer o evangelho, pregar o evangelho, mostrar que o evangelho transforma e mostrar os valores corretos da vida cristã. Sim. Porque é essa insatisfação, é essa ver o que o outro tem e não tem, tem destruído, tem trazido muita doença para os nossos jovens, pastor, que tem sido um número... Saber que de 15 a 29 anos, os jovens são o quarto, vem em 4º lugar o suicídio, a causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, o suicídio vem em 4º lugar. Sim. Pastor, pede para um acidente, pede para doenças crônicas, mas é muita coisa. Sim. Os jovens têm como suicídio o seu 4º maior causa de morte. E eu estive algum tempo ministrando em algumas igrejas em Portugal e na Espanha. E na Espanha eu participei um encontro de jovens e eu não tenho contexto com a juventude espanhola. Então eu fui fazer algumas pesquisas para entender um pouco o jovem espanhol. Contexto, onde o senhor estava pisando. Exatamente, para que eu pudesse, né, ministrar uma palavra no encontro de jovens. E nesse processo, procurando entender como é a juventude espanhola, na Espanha e em Portugal, o suicídio é a primeira causa de morte de jovens. Misericórdia. Eu fiquei pasmo, eu jamais imaginei isso. E eu trabalhei, então, a temática do suicídio no encontro de jovens, né? Uma vez alarmado por dados estatísticos, né, reportagens que eu passei a pesquisar e vendo que ali na Península, então, Ibérica, né, Espanha e Portugal, o suicídio era a primeira causa, eu centralizei uma mensagem dando enfoque à questão do suicídio. E nesta reunião, vimos diversos jovens indo abraçar pai, mãe, porque a mensagem convidou a isso, né? A compartilhar com a família o seu sofrimento, a compartilhar, né, com os seus pais a sua dor. Diversos jovens indo chorando, abraçando o pai e a mãe, para sinalizar que tem alguma coisa errada com ele. É evidente que ele não conversou ali, mas o choro de desespero, como uma criança que corre por braço da mãe e do pai, já era uma sinalização que algo estava acontecendo ali. E tivemos até mesmo um caso de que nos foi narrado, né, de uma família muito bem colocada financeiramente, que mora na Finlândia, em que vive uma dificuldade de acolhimento religioso, visto que o pai é ateu e é bastante resistente à questão do evangelho, mas que a filha adolescente tem constantemente narrado a uma amiga da igreja pensamentos suicidas e mostrado a ela, conversam muito por online, né, com vídeo, mostrado a ela, né, a ansiedade se automutilando. Que é um sinal perigosíssimo. Exato, né? E até na época falou,
Se haveria, me coloquei à disposição, mas depois acabei não tendo um retorno, um contato, mas apenas para sinalizar que numa única reunião de jovens, em que tratamos a temática de suicídio lá, já teve todo esse acontecimento, né? Então imaginemos se a igreja passa a desenvolver um trabalho constante, o quanto não será levantado, né? É como levantar o tapete. Vai ver o que tem de Para ver se está limpo de fato a sala, né? Às vezes levantamos o tapete e vemos que não é como se olha, às vezes olhamos a igreja, né? Todo mundo sentado, a igreja cheia, temos a percepção de que está tudo bem, mas será? E quando levantamos o tapete, como você colocou, numa visita pessoal, ouvindo se mantendo como um pastor acessível, não aquele que saia correndo, não, aquele que permanece entre as pessoas, que tem a compreensão da família, de que depois do culto começa talvez uma das principais atividades pastorais dele, então quando diz o amém, é que ali vai começar o trabalho prático daquilo que ele pregou, né? Então, ele tem ali a esposa e a família que vão ali pacientemente esperar. Não, e o poder do evangelho nesse processo, ontem, quando eu conversava com essa senhora que perdeu o marido, ela dizia o seguinte: pastor, olha, é incrível como nesse processo de perda, ela no hospital, o esposo chegou a falecer, ela ouvia as mensagens que a gente pregava na mente dela, sabe? Eu lembrei daquela mensagem que o senhor falou, e eu lembrei daquela outra mensagem que o senhor falou. Quer dizer, o poder do evangelho para curar. E falando de pregação, eu me lembro que uma vez eu trouxe uma mensagem na igreja, pastor, e eu não tinha noção de como essa mensagem tinha impactado vidas, que é o tema da mensagem, era vamos falar de perdão. Com o retorno que eu tive depois, e fiz o apelo, pessoas que precisavam perdoar, tinha pessoas que vinham na frente e gritavam, chorava como criança. Pessoas de uma idade avançada, chorando como criança. A igreja evangélica, eu sei que ela passa ela recebe as mesmas influências do mundo, ela passa pelas mesmas questões, porque o ser humano é o mesmo. Então, o que o senhor orientaria para esses pastores que às vezes perdeu a mão, só está fazendo campanha em suas igrejas? E o que o senhor orientaria para eles em relação a isso? Mensagens mais voltadas para a cura? O que o senhor deixaria pela sua experiência pastoral? Olha, de maneira prática, bem prática. Primeira coisa, nós não somos gestores, nós não somos administradores, nós não somos personalidades e nem artistas. Nós somos sacerdotes, né? Vocacionados por Deus. É a nossa missão. Para cuidar de pessoas, né? Não há nada mais importante no trabalho de uma igreja do que o cuidado das pessoas por meio da palavra de Deus. Então, primeiro, resgatar a identidade e a convicção pessoal do que é o sacerdócio, né? Por isso eu falo do perigo das mídias sociais. Esqueça, não somos artistas, não somos gestores, administradores, homens de negócio, não somos empresários, somos sacerdotes vocacionados por Deus para estar e cuidar de pessoas que estão em sofrimento. A começar pela igreja que Deus nos tem dado, não é? Olhar para as pessoas, né? Procurar saber ausências, mandar uma mensagem, fazer uma visita, fazer com que eles entendam que você está olhando. Claro que vamos trabalhar nesta questão, às vezes a aceitação da pessoa que num dado momento vai rejeitar esta aproximação, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é sinalizar uma abertura caso ela queira pedir socorro. E com isto também há uma inadequação que nós temos que ponderar. Pastores que são obrigados a trabalhar e não podem se integrar à igreja de maneira total, enfrentam uma grande dificuldade. Eu digo porque eu já fui pastor das duas formas. Já fui pastor hoje integral, mas já fui pastor também com atividade profissional paralela à igreja. Deixei de ir em muitos velórios que eu deveria estar. Mas não é possível você, a todo momento, porque numa igreja, dependendo do tamanho dela, ocorrem vários velórios, porque não é só do membro. Às vezes não é do membro, mas é do pai, é da mãe,
é do irmão, são pessoas próximas que você precisa estar. E não é possível, dependendo do seu ambiente de trabalho, toda vez chegar e falar, ó, preciso sair amanhã, eu tenho que chegar mais tarde, eu tenho que sair porque tem um velório para eu ir. Adoecer, ficar internado. Quantas pessoas eu deixei de visitar, porque também não tinha condições a todo momento ficar pedindo saída para velório, sair pedida, até porque eu tinha uma natureza de trabalho que, dependendo do que ocorria, eu não podia sair em momento nenhum, em circunstância nenhuma, a não ser uma questão de morte na família, senão eu não poderia sair, porque tinha atividades que era você e você não tinha ninguém para fazer aquela atividade, você tinha que fazer. Então, também tem essa questão, né, de que nós, muitos pastores acabam trazendo para a normalidade o que não é normal. Então nós entendemos quando precisamos trabalhar pela insuficiência da igreja. Entendemos. Mas isso é emergencial, isso não é adequado. Isto é uma adaptação. O que o senhor falou aí é interessante e é bom também a igreja compreender a necessidade pastoral, né? Sim. Porque tem muitas comunidades que ainda não entendeu isso. Não entendeu. Se as pessoas soubessem o valor de um pastor integral dentro da igreja e cuidando dela, muitas comunidades não têm essa visão e têm Ele acha sofrido que pastor por é só isso. o horário do culto. Então. E outra coisa, quando você lê lá Atos capítulo 6, quando se escolheu os diáconos, ali está uma deixa do primeiro ministério do pastor, para que ele tenha intimidade com Deus, dedicar a oração. Sim. Para que ele tenha uma boa mensagem e condições de aconselhar segundo a vontade de Deus, ele tem que se dedicar à palavra. Eu vivi há pouco tempo uma situação de um missionário que se sente abandonado no campo missionário. O campo missionário é muito difícil, principalmente quando você está em localidades onde há poucas igrejas. Né? Eu fui abandonado. Você, como missionário, sente esse abandono. E conversando, eu meio que o acolhi afetivamente, né? Como sendo o pastor para quem ele vai ligar Pastor, nos momentos de eu dificuldade. fui abandonado no campo missionário de tal modo, isso gerou em mim um momento traumático tão desgastante que Samuel tinha, quando nós chegamos, voltei do campo missionário, eu fiquei na casa da minha sogra no início, isso há quase 20 anos atrás, e Samuel tinha 6 meses quando nós voltamos do campo missionário. Quer dizer, você ter ainda uma criança que se tornou mais difícil ainda a lida. Hoje ele tem 20 anos, vai casar semana que vem, está aqui atrás das câmeras, ele que prepara todo o material da fábrica. Mas eu cheguei de um jeito que eu falei assim, nunca mais, olha só, nunca mais eu vou para campo missionário. Olha só. Nunca mais eu me envolvo no interno da igreja. Olha o meu pensamento, como eu tinha tido uma empresa de publicidade antes, eu falei, eu vou trabalhar, eu vou conseguir novamente o meu status quo, com minha condição, e vou manter instituições missionárias para que não abandonem os missionários, mas nunca mais eu quero fazer isso. Tá vendo? Então, como Deus tinha outro plano, Sim. aquilo que é nunca mais, como Paulo, que batia a poeira dos pés e dizia assim, nunca mais prego aos judeus, na cidade seguinte ele pregando para os judeus de novo. Então, porque o homem não manda em si mesmo, né? Sim. O homem guiado pelo Espírito não manda em si mesmo. Mas eu falo para o senhor, as igrejas precisam despertar para isso. Precisa. O valor de um pastor, alguém que se dedica à igreja, alguém que tem compromisso com o rebanho, é um valor incalculável. Porque assim, enquanto você faz uma terapia com algum psicanalista ou vai a algum psicólogo que tenha lá um atendimento que não é barato, o pastor ele cuida da pessoa de forma vitalícia, né? E a pessoa, o casamento dela, os filhos dela. E há um peso na palavra pastoral no mundo espiritual, de tal forma que psicólogo nenhum consegue. E esse pastor me liga de madrugada, por causa do fuso horário. Ele estava no trabalho, me liga de madrugada, desesperado, chorando, para que nós o quê? Oremos juntos. Né? Então a gente vai ouvir, vai orar. Não, e isso a igreja não tem nem noção, né, pastor, que a gente passa. Entenda? E não imagina essas situações, né? De que as pessoas passam por questões de sofrimento e não tem hora. Se é de dia, se é de noite, se é à tarde, se é de madrugada. E se um pastor não tem essa disponibilidade, então ele realmente se sente, tem o seu trabalho mutilado. Então, primeira realidade, a igreja precisa entender
O pastor precisa entender que não é o ideal, é uma adaptação. Mas ele também tem que não cair no outro extremo. Querer manter um nível aquisitivo para sua família muito além do necessário, por uma vaidade pessoal, da qual ele não quer abrir mão do luxo para dedicar-se integralmente ao ministério. Então, uma outra situação que também a igreja precisa ver. Quando o pastor, podendo, não se mantém de maneira integral, precisamos entender as motivações. E as motivações podem ser, muitas vezes, por pura vaidade pessoal. E aí é você que está defraudando o reino de Deus e a sua vocação, né? Porque, é claro, você não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo. Você não pode desenvolver 2 atividades simultâneas, emergenciais ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ponderar essas 2 coisas. Aquele que trabalha porque precisa, tenta fazer as adaptações, e aí, inevitavelmente, a congregação vai ter algum tipo de sofrimento e limitação, mas aquele também que, podendo, não quer, porque não quer baixar o nível do luxo que ele vive, né? Por conta de uma vaidade pessoal, e aí também não é ideal. E nós precisamos entender que, biblicamente, Pedro, depois que encontrou-se com Jesus e recebeu o chamado, ele não voltou a ser pescador. Mateus não voltou a ser coletor de impostos. E nenhum dos 12 que ali estavam, que possuíam uma vida, voltaram às suas atividades originais. Paulo não pôde ficar no sinédrio e ser apóstolo. Paulo não pôde continuar transitando entre a casta religiosa de Jerusalém e ficar no apostolado. O apostolado, por isso, é uma vocação, porque ele exige a vida. Há um livro do Steven Lawson que diz assim: vai te custar tudo. Né? Então, o que vai custar a vida pastoral? Tudo. Tudo. Olha, pastor, está aqui uma indicação, Teologia da Alma, que é um diálogo entre a teologia e a psicologia. E eu sugiro que os pastores que vão nos ouvir, líderes de igreja, possam despertar para esse tema suicídio. Pastor, para fechar esse nosso bate-papo, eu tenho certeza que nós vamos trazer temas aqui voltados a esse ainda. Quais os conselhos o senhor daria para esses que vão nos ouvir acerca do suicídio, sinais, o que observar? Tem alguma coisa além da oração que a igreja pode fazer hoje? Sim. Você citou a questão, né, da escuta, né, de você estar aberto. Este é o principal ponto. Ter uma comunidade, a começar por parte do líder da comunidade, e ter uma comunidade aberta a ouvir pessoas, a sentar-se com elas, né? Não procurarmos fugir dessa correria, desse desespero, que tudo tem que ser rápido e todo mundo tem que ir embora logo. O primeiro ponto, pastor, abre o entendimento, por favor. Sim. A depressão é uma doença terrível. Agora, quando eu falo de depressão, é até algo interessante chamar a atenção. Tem muitas pessoas que estão frustradas com a vida, sim, frustradas com os resultados do dia a dia, e falam que está com depressão. Sim. A depressão que nós estamos falando é uma depressão comprovada, uma depressão, sim, clínica. Eu vejo muitas situações que não há depressão ali, e a pessoa, para justificar o que está fazendo, o meio que está vivendo, ou a situação que está passando, fala, eu estou com depressão. Tem que parar com isso. A depressão é sério. Sim. Então, pastor, para de imaginar que depressão é brincadeira, que não é. Sim. Ansiedade de história. A ansiedade, pastor, ela, sim, é tão forte, tão forte. Eu sou um homem ansioso, né? Eu tenho lutado contra isso, porque quando eu estou com um novo projeto, um livro a ser escrito, algo para a igreja, eu fico tão ansioso que se eu tomar remédio, não faz efeito. Sim. Porque a ansiedade corta o efeito do remédio. Como pode um negócio desse? Depois eu fui ler sobre o assunto. Sim. A ansiedade é muito poderosa. E isso é sério. Então, querido pastor, abre o coração, o entendimento, e se prepara para que você possa ajudar a sua comunidade, né, pastor? Isso. E a comunidade precisa também entender que o seu pastor precisa de suporte e que ele passa pelas mesmas dificuldades que eles. No entanto, se a comunidade ou aqueles mais idôneos da comunidade aí tiver
condições, faça uma reunião, se o seu pastor não é integral na igreja, veja a realidade da igreja, chame esse pastor para uma conversa, dê condições para que ele possa fazer um bom trabalho. Porque ele precisa ter tempo, né, para sentar com pessoas, para conversar, para ouvi-las, né? Isso pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no horário do culto, fora do culto, final de semana, durante a semana. Então, a igreja precisa ter, e o pastor precisa ter esse suporte, essa possibilidade para dedicar-se a uma vida de oração, a uma vida diária de oração, de palavra de Deus e de acolhimento de pessoas. E aí você tem 3 elementos fundamentais para exercer de maneira frutífera um ministério. Uma vida diária de oração, palavra e a disposição de tempo de acolher pessoas, de ouvi-las, de acompanhá-las em seu estado de sofrimento. Estes são 3 elementos essenciais de um ministério frutífero. E dirigir culto e ministrar a palavra, ele vem como um complemento a este pano de fundo que já está sendo exercido, né? A este culto que tem dia e hora para os irmãos, mas na vida do pastor é 7 dias por semana, 24 horas por dia, por isso vai te custar tudo, por isso é uma vocação, né? Por isso que é incompatível com o exercício de qualquer outra atividade, porque é esta que precisa ser a existência e a vida de um pastor. Quando a gente trabalha a eclesiologia, tem algo que a gente chama da tríplice missão da igreja, né? Que é, em primeiro lugar, a adoração. A igreja tem que ter o seu relacionamento com Deus. E quando se fala de igreja, fala do pastor e de todos os membros que envolvem o corpo de Cristo. Depois, falamos sobre a edificação, o treinamento. E não só a igreja, o pastor mais ainda precisa se dedicar à palavra, a estudos como esse, e depois a evangelização. Então, querida igreja, veja o que foi dito aqui. Para cumprir a nossa missão como igreja, nos custará tudo. Porque, afinal de contas, essa é a missão da igreja. Cuidar de pessoas, né, pastor? Isso. Trazer cura através do evangelho, que só Jesus pode fazer. Por isso que Jesus falou para aquele homem, o sábio judeu, chamado Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, não existe, pastor, suicídio para quem nasce de novo. Sim. Né? Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando acontece o novo nascimento, o enchimento de Deus, do Espírito Santo, uma pessoa dessa, ela está blindada para o suicídio. Pode acontecer uma doença, aí é outro caso. A gente pode trabalhar casos esporádicos, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus não se suicida. É contrário à proposta de Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Aquele que tomar da água que o lhe der jamais tornará a ter sede, porque se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Oh, glória! Esse foi o nosso diálogo de hoje. Meu querido pastor Adriano Chagas, da Igreja Reformada em Barueri. E aos pastores, né? Vamos aproveitar esse mês de setembro, Setembro Amarelo, em que socialmente já se trabalha a questão do suicídio, e vamos também utilizar isso para reforçar o nosso cuidado com as pessoas, né, da nossa igreja nessa questão, a partir já deste evento social que tem, também trazermos para a igreja essa realidade. Então, pastores, fica aí a nossa dica, estamos aqui à disposição da FAB, Faculdade Batista de São Paulo, o endereço aqui está na tela, contato, quiser falar conosco, nos chame. Com certeza nós temos muito a contribuir para o crescimento do reino de Deus. Onde é que fica a igreja lá, pastor? Fica na rua Partenon, número 3, na Vila Porto, em Barueri. O nome da igreja? Igreja Reformada em Barueri. Eu sou o pastor Silas Dourado, professor aqui da FAB, Faculdade Batista de São Paulo, e sou também pastor da Igreja Batista, Plenitude de Deus, aqui na Raposo Tavares, quilômetro 19,5 da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. Você é muito bem-vindo aqui, como bem-vindo também na igreja do nosso querido pastor. Deus abençoe, até a próxima.